profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá, diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Amém. Até o versículo de número 10. Queridos, a nossa vida, a maior parte da nossa vida, acontece na monotonia. Por exemplo, nós não podemos ter festa o ano inteiro. Você não pode viver numa festa o ano inteiro. As festas são datas. Você não pode ter férias o ano inteiro. Você não pode ter alegria o ano inteiro, rindo o tempo inteiro. São momentos. A maior parte da nossa vida não é festejando, não é rindo. A maior parte da nossa vida é no cotidiano, na monotonia do dia a dia, fazendo as mesmas coisas. Indo trabalhar, escovando os dentes, fazendo supermercado, lavando as roupas, passando roupa, colocando lixo do lado de fora, trocando fralda de menino. Nós não podemos viver num banquete perpétuo. Isso não existe. Os romanos queriam fazer uma orgia completa e perpétua, mas acaba ficando aborrecido. Se você tiver numa festa, 45 dias, 50 dias, 2 anos de festa, vai chegar uma hora que você vai chegar para mim e vai dizer o seguinte: não dá para a gente parar a festa para eu descansar um pouco? Então, a maior parte da nossa vida se dá no cotidiano. Vez por outra acontecem eventos que são marcantes. Vez por outra, não é sempre. Um evento marcante: nasceu uma criança, morreu uma pessoa, celebra-se 15 anos de uma menina. Estamos num dia de festa porque hoje é a formatura. São momentos, não é todo dia que você tem formatura, não é todo dia que você tem 15 anos, não é todo dia que você tem milagres. A maior parte da nossa vida cristã não se dá na euforia da festa, da glória a Deus, e a gente quer manter isso o tempo inteiro. Não vai haver um momento que você vai dizer: eu quero parar. Mas de vez em quando acontece um milagre, um evento, uma bênção. Vez por outra acontece uma data marcante, algo arrebatador. Vez por outra, não é sempre. Nós não podemos viver arrebatados o tempo inteiro. Vez por outra acontece. De repente nós somos tomados. De repente nós somos enlevados por uma coisa que nos edifica, que nos fascina, que nos joga e nos tira da monotonia do cotidiano. Isso no casamento, isso nas amizades, isso na nossa vida com Deus. Vocês entenderam? Vocês estão me acompanhando no meu raciocínio? Uma pessoa que casa não pode que o casamento seja 24 horas por dia, 365 dias por ano, 7 dias por semana. O marido, queridinha, filhinha, meu amorzinho. Mas chega uma hora que a mulher vai dizer: meu marido tá meloso demais, pastor, manda ele falar um pouco diferente comigo. Mas tem uma hora, tem um momento que é assim, né, carinho,
tem sentido. Não pode ser o tempo inteiro. Não pode o tempo inteiro o marido e a mulher estarem sexualmente preparados para irem para a cama. Não pode isso acontecer. Tem que ser em momentos, porque se for o tempo inteiro, acaba sendo uma rotina e vai desgastar o próprio relacionamento sexual. Assim é a nossa vida com Deus. Mesmo jeito. A maior parte da nossa vida cristã se dá no trabalho, cuidando dos filhos, fazendo o trabalho árduo da vida, pegando ônibus, pegando trem, enfrentando um trânsito terrível, se aborrecendo porque alguém tomou a sua frente quando você ia fazer uma curva. Quer dizer, a maior parte da nossa vida se dá no dia a dia, sem muitos espantos. Mas, vez por outra, nós somos tirados dessa monotonia para vivermos um momento encantador, bonito, arrebatador. Na vida, esses momentos são o casamento de uma filha, esses momentos são a morte de alguém, que a nossa vida bagunça. Na nossa vida com Deus, é o mesmo jeito. Você não pode ter milagre todo dia, grandes milagres, grandes milagres, grandes milagres. Mas, vez por outra, nós saímos da vida cotidiana e somos brindados por um milagre. Que foi o que aconteceu com o profeta Isaías aqui, no capítulo 6, quando ele, de repente, é tirado da monotonia do dia a dia, e Deus abre uma fresta, uma brecha. Deus abre para o profeta Isaías a possibilidade dele ver, mesmo que de uma maneira obscura, como se estivesse olhando através de um espelho turvo, ele vê o céu, ele vê a eternidade. Uma vez na vida, uma experiência marcante, foi tão marcante que ele se lembra exatamente da data, do ano, marcou a vida dele. Foi a exceção do dia a dia. E essa experiência que ele teve com Deus, que foi no ano em que morreu o rei Uzias, e ele se lembra, naquele ano específico, Deus abriu as cortinas do céu e disse: eu vou deixar você olhar. E ele viu. Ele disse que ele teve uma visão do trono de Deus. Deus estava nesse trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia todo o templo. Ao redor de Deus estavam seres angelicais, serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Eram seres alados, cuja espécie nós sabemos pouquíssimo. Seres alados cuja natureza nós desconhecemos. Estavam ao redor do trono de Deus, esses seres alados, de uma categoria angelical que nós não sabemos. E ao redor do trono de Deus eles voavam e repetiam, falando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E nessa visão, neste arrebatamento, quando o profeta sai da vida cotidiana e ele tem essa experiência com Deus, 7 características fundamentam esta experiência com Deus. Vejam bem, o profeta é tirado da vida cotidiana para ver o céu. Viu o céu. E quem vê o céu, essa experiência de ver a glória de Deus, foi marcada por 7 características diferentes. Que eu queria mostrar para vocês essas 7 características. Deixa eu dizer as 7. Quem vê, quem experimenta, quem é tocado pela glória de Deus, tem contemplação, convicção, confissão, conversão, consagração, comissão e vocação. 7 características. Vamos ver um por um. Primeiro, contemplação. O profeta, no versículo 1 ao versículo 4, ele teve, na experiência com Deus, a experiência da contemplação. Ele disse: eu vi o Senhor. E o que ele viu o Senhor? Primeiro, ele viu um Deus alto e exaltado. O que significa alto e exaltado? Não é que só que Deus está alto, na altura. Alto significa que ele está
separado dos seres humanos. Deus não é homem. Nós não estamos fazendo uma projeção humana de Deus. Deus é diferente de nós. Exaltado significa que ele não é uma pessoa aperfeiçoada. Deus não é uma pessoa melhorada. Quando eu falo de Deus Pai, eu não estou dizendo assim, pense no seu pai e aí agora multiplique por 1000. Isso é Deus. Não. Quando eu falo que Deus é Pai e ele é exaltado, eu estou dizendo que Deus não faz parte, ele é diferente de nós. E ele é exaltado porque ele é de uma outra natureza. A natureza de Deus é santa. Ele é perfeito no seu caráter. E essa perfeição para nós nos deixa num estado de maravilhamento. Olhar para Deus e ficar maravilhado. Não é uma visão de quem olha para uma coisa bonita. É uma visão de quem olha para a majestade inominável de Deus. Estar na presença de Deus é não conseguir sequer falar, porque as palavras não cabem. Estar na presença de Deus é não conseguir equacionar, porque não tem equação que resolva o mistério absoluto de Deus. O profeta entrou e ele contemplou. O que é contemplar? Contemplar é se deixar maravilhar. Ele é um Deus que nos deixa maravilhado. Ele não é um Deus que nos dá sono. Não. Ele é um Deus que quando nós olhamos e contemplamos a sua glória, nós ficamos em estado de quem está estupefato, maravilhado, boquiaberto, bobo. Ficamos bobos. Essa eu acho que é uma expressão boa. Ele olhou para Deus e ficou bobo. Bobo no sentido não de que ficou idiota. Ficou bobo que ficou sem dizer, sem saber o que falar, sem saber como se comportar. Então, olhar para Deus é contemplar o que a Bíblia chama de imarcessível. Uma palavra difícil que significa o que vai além da nossa capacidade intelectual de explicar. Eu vi o Senhor e... isso eu não sei o que dizer. Eu vi o Senhor, porque é um Deus que é alto e é exaltado. Segundo, se o primeiro é contemplação, o segundo é convicção. Uma profunda convicção do meu pecado. Veja no versículo de número 5 que ele teve uma convicção. Ai de mim. Convicção. Por quê? Porque de repente os parâmetros de comparação não são mais de mim para um pior. Os parâmetros de comparação são de mim diante da glória de um Deus, que é perfeito. Porque eu não sei se vocês já prestaram atenção que nós temos a tendência de sempre nos olharmos em comparação com alguém que é um pouco pior do que nós. Não sou tão ruim porque eu, afinal de contas, não sou igual àquele ali. Aquele ali é pior do que eu. De repente o profeta se vê diante da glória, mas diante da pureza cristalina de Deus. Mentira que muitas vezes em nós é camuflada. Diante de Deus, a mentirinha se tornou uma mentirona. É como uma folha de papel em branco, ou um lençol. Ontem eu estava com a camisa branca e eu fui comer uma comida muito gostosa. E eu não sei se eu estava com muita fome. E eu enchi demais o garfo. E na hora que eu fui levar o garfo à mesa, caiu um pedacinho do risoto de bacalhau na minha camisa branca. Mas foi bem pouquinho. Mas ele tinha assim muito azeite. Eu estou com água na boca, só de falar. E aquele respingo na camisa branca ficou mostrando. E eu tinha uma consulta com o médico. E eu o tempo inteiro olhava para aquele negócio assim e ficava fazendo assim. Se fosse numa camisa de uma outra cor, talvez nem mostrasse, mas no branco mostrou. As minhas mazelas diante desse mundo de pecado, elas nem aparecem muito. Porque é um mundo tão sórdido, esse que nós vivemos, que o meu mal nem aparece muito. Porque afinal de contas eu não sou lá essas porcarias todas.
Não estupro crianças, eu não estou numa gangue de pedofilia, eu não trafico drogas, eu não sou tão ruim. Eu sou um cara razoável. As velhinhas gostam de mim. Eu não assombro velhinha na rua. As crianças me abraçam. Eu não ando atrás das adolescentes da igreja para estuprar e passar a mão nelas. Eu sou um cara razoável. Mas quando eu me olho diante da santidade de Deus, quando eu olho as brincadeiras que eu faço com a minha própria mente, as minhas falsidades dissimuladas aqui dentro, o jogo de esconde-esconde que eu vivo brincando, diante da santidade de Deus, a minha reação é a reação do profeta. Ai de mim! Fica nítido, fica claro, é um borrão na camisa branca. Ai de mim! Estou perdido. Mas tem a terceira, que não é apenas a convicção, porque convicção é a percepção, é eu admitir que sou pecador. E o profeta admitiu, eu sou sim, ai de mim. Mas aí ele confessa, e aí é o terceiro ponto, confissão. Ele confessa qual é o pecado dele. Os meus lábios são impuros. Não é apenas uma percepção de que há algo errado em mim, eu sei o que é que está errado em mim. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu sei que algo está errado em mim, mas eu não sei o que é. Diante da glória de Deus, eu posso dizer, eu sei que há alguma coisa errada em mim, eu sei o que é. Porque a convicção do Espírito Santo revela para nós quem nós somos e o que é que está errado. Um desses dias uma pessoa perguntou para mim qual é a diferença entre a ação do diabo, que é acusador dos irmãos, e a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado. O diabo acusa e o Espírito Santo mostra o pecado. E como é que eu sei quando é o diabo e quando é o Espírito Santo? Como é que eu faço a distinção entre um e o outro? Porque os dois mostram o pecado. Uma boa regra para você saber qual é a ação do diabo e qual é a ação do Espírito Santo é que a ação do diabo é sempre com generalidades. Quando o diabo mostrar pecados na sua vida, ele vai mostrar sempre com generalidades. Do tipo, você é um fracasso, você não presta, você é um zero à esquerda, você é um derrotado na vida. Isso é a ação do diabo. Quando é que é a ação do Espírito Santo? Quando é específico. Ontem você mentiu às 2:30 da tarde. Ontem às 6 horas da tarde você não devia ter dito o que você falou. Essa sua atitude em relação à sua prima está errada. Essa sua atitude em relação à sua filha e ao seu genro está errada. Isso é o Espírito Santo. O diabo mostra generalidades. Por que ele mostra generalidades? Que não tem como você se converter de uma generalidade. Se alguém chegar para mim e dizer assim, Ricardo, você é um fracassado, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso me arrepender de ser um fracassado? Mas se alguém chegar para mim e dizer assim, Ricardo, ontem você mentiu às 2 horas da tarde, aí eu posso me arrepender, porque eu sei exatamente o que foi que eu fiz. O Espírito Santo mostra para nós especificamente. E o profeta Isaías, quando ele esteve diante da glória de Deus, a primeira reação foi, ai de mim, ai de mim. Mas aí Deus mostrou especificamente, os teus lábios estão impuros. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca mostra o que está dentro da alma. Você fala aquilo que você é. A língua é o órgão que mais nos denuncia. E os meus lábios estão impuros. Eu sei o que eu errei. Não é que eu estou me sentindo um fracassado. É que eu preciso consertar essa e essa área da minha vida. Quando ele, em terceiro lugar, faz a confissão, os meus lábios estão impuros. Quarto, a experiência com Deus produz em nós conversão. Conversão. Veja que nós estamos numa ordem. Contemplação, convicção, confissão e agora conversão. Conversão. Versículo de número 7. Serafim foi até o altar e ao redor da glória de Deus havia como que fogo e ele com uma tenaz. Vocês sabem o que é uma tenaz? É uma espécie de um alicate grande. Ele foi lá e pegou uma brasa de fogo. E com essa brasa de fogo ele foi na direção dos lábios do profeta.
e tocou os lábios do profeta. E o versículo 7 diz assim: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Olha que lindo o processo da conversão. A culpa é removida. O que é culpa? Culpa é o dedo da minha própria consciência me acusando. Isso é culpa. Sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Duas dimensões: culpa e pecado. Culpa é comigo mesmo, pecado é com Deus. Culpa é comigo mesmo, pecado é com Deus. Culpa sou eu que me acuso. Pecado é eu ter rompido com a lei de Deus. O que é conversão? Conversão é tirar de nós a nossa culpa. Já não me sinto mais culpado. Por quê? Porque eu tenho consciência de que a minha vida foi tocada por Deus e o meu pecado foi perdoado. Isso é cristianismo. Amigos, cristianismo, ser cristão, ser crente, ser discípulo de Jesus, não é você se sentir emocionado, não é você gostar, não é você achar interessante. Ser cristão é viver leve de culpa e com a consciência de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos justificou de todo o nosso pecado. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Acabou-se a culpa. Eu não tenho mais culpa. Se alguém jogar no meu rosto que eu tenho mazelas, tenho pecados, que a minha vida é indigna de Deus, eu vou dizer assim: mas o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de toda a minha iniquidade. Contemplação, convicção, confissão, conversão. Ele se converteu. E o processo de conversão é esse: acabou-se a culpa e eu me senti perdoado por Deus. Ou, acabou-se a culpa porque eu me senti perdoado por Deus. Aí vem a quinta, que está também no versículo de número 8, que chama-se consagração. Versículo de número 8. Eu ouvi a voz do Senhor que disse: quem irá por mim? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Aqui estou eu. Você consagrar. Conta comigo. Consagrar é eu colocar à disposição de Deus o que eu tenho. Isso é consagrar. Consagrar é Deus poder contar comigo. Conta comigo, Senhor. Estou ao teu dispor. Pode me usar. Pode me ajudar. Senhor, eu quero. Se o Senhor me ajudar, eu vou. Eu quero ir. Conta comigo. Isso é consagrar a vida. Consagrar a vida é assim: eu estou precisando da sua ajuda. Pode falar, eu vou. Porque a maioria de nós não entende esse conceito. A gente acha que consagrar é a gente ficar dentro de casa trancado, dizendo assim: Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Minha vida é tua, Senhor, minha vida é tua. Isso não é consagrar. Algumas pessoas acham que consagrar é trazer a chave do carro e dizer: pastor, ora pela chave do meu carro para eu consagrar esse carro para Deus. Aí o pastor: meu Deus, esse carro agora está consagrado. Aí o carro parece que ele pegou assim uma blindagem celestial. Não. Consagrar o carro é assim: pastor, compre um carro, e quando o senhor precisar distribuir sopa na rua, ou precisar pegar os alimentos para o SS Nordeste, está aqui o meu telefone, ligue que a hora que for eu vou buscar. Aí você consagrou o seu carro. Aí você consagrou o seu carro. Desses dias eu vi um carrão lindo desses novos. Era uma caminhonete picape importada, enorme, parecia um trator tão grande que era. E atrás tinha assim um adesivo, a bicha linda, prateada, com vidro e tal, a capota toda coberta, assim, a caçamba, e atrás tinha um adesivo que dizia assim: a serviço do Senhor Jesus. Aí eu pensei: cabra mentiroso, porque não está a serviço do Senhor Jesus, está ao meu serviço. Ele serve para me ajudar, para buscar minha mulher no colégio, a serviço do Senhor Jesus. Era eu dizer lá no orfanato da esquina, ou lá do bairro, ou eu dizer para o pessoal que está visitando a penitenciária no domingo:
Vocês que estão indo de visitar a penitenciária e estão indo de ônibus, eu quero colocar o meu carro a serviço do Senhor Jesus. Alguém de vocês dirige? Eu dirijo. Pois então, todo domingo às 3 horas da tarde, você pode pegar meu carro e ir para a penitenciária com ele, para vocês não terem que ir de ônibus, tá? Aí o carro está a serviço do Senhor Jesus. Mas o carro me levando para a praia, para eu fazer supermercado e com adesivo atrás, isso é hipocrisia. Ou não? Senhor, envia-me a mim. Aí o senhor, ô Ricardo, Gondinho, eu estou precisando de você. Senhor, hoje não vai dar, senhor, porque tem um jogo de São Paulo e eu estou doido para assistir. Isso não é consagrado, eu não estou com a minha vida consagrada. A minha vida é consagrada quando Deus diz assim, eu estou precisando de alguém, Senhor, me dá o privilégio, Jesus. Isso é ser consagrado. Estou precisando de alguém e eu dizer para Deus, Senhor, o privilégio é meu, por favor, me dê essa honra. Que é o que o profeta falou aqui. Porque ele está com a vida perdoada, está sem culpa, ele viu a glória de um Deus que o deixa boquiaberto, embasbacado, e aí ele oferece a vida dele para o serviço de Deus, porque Deus está dizendo assim, eu preciso de alguém que eu possa enviar. Quem pode ir por nós? E o profeta diz, eu, Senhor, me dá esse privilégio. Eu quero. E aí quando ele consagra a vida, acontece a comissão. O que é comissão? É a ordem, é o id, é o imperativo. Essa palavra comissão, né? Daí é que vem a grande comissão, a grande ordem, o grande imperativo. E o grande imperativo está no versículo de número 9. O que é que diz o imperativo? Vá, vá. Pois então, ide. Senhor, usa-me a mim. Deus disse, então vá. Aí ele ouve a comissão de Deus. Ele ouve a ordem, que não é ordem. Não é um imperativo de quem manda. É um imperativo de quem se vale da consagração do outro. Eu quero ir, Senhor. Aí Deus disse, então vá. Então tá bom. Então tá certo. Então o id acontece nesse contexto de alguém que está se oferecendo e Deus diz, então vá. Então tá bom, eu vou usar você. Eu quero usar você. Você veja que privilégio. Fala-se muito na igreja evangélica hoje sobre ser cabeça e não cauda. Eu gosto muito desse texto da Bíblia. Que a Bíblia diz que o Senhor vos pôs por cabeça e não cauda. E eu entendo esse versículo não ser cabeça do mundo, mas ser cabeça no reino de Deus. Que ser cabeça no mundo, a Bíblia diz que nós não somos daqui. Não temos que ter tesouros nesse mundo. Você sabe como é que eu entendo esse ser cabeça no reino de Deus? Era assim, como se Deus estivesse preparando uma lista, que Deus dissesse assim, eu preciso de 100 homens e mulheres. Vamos fazer uma lista, de 1 a 100. E aí Deus diz, número 1, fulano, 2, ciclano, 3, fulano, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 98, 99. Aí quando chega no 99, Deus diz assim, puxa vida, 99, ainda falta 1, quem que a gente põe? Aí alguém diz assim, põe o Ricardo aí. Deus disse, o Ricardo? Põe no 100 o Ricardo. Deus disse, tá bom, vai, 100. Aí eu estou sendo cauda. Cabeça seria assim, vamos fazer uma lista. Quem a gente põe aqui no número 1? Vamos colocar aqui o Mário Mingoni? Vamos, Mário Mingoni, pode contar com ele. Aí é cabeça. Você encabeçou a lista de Deus. Quando a Bíblia diz ser cabeça, não é ganhar dinheiro e se tornar o dono da Nestlé, ou o dono da IBM, ou comprar a Chevrolet e ser o dono da Petrobras. Não, ser cabeça é Deus dizer assim, eu preciso de alguém que vá por mim. E eu dizer, Senhor, eu quero ir. Aí Deus disse assim, então tá bom, você vai ficar na cabeça da minha lista. Você vai ser o meu instrumento para abençoar outros através da sua vida. Eu quero abençoar outras vidas. Será que Deus pode contar comigo nisso? Será que eu faria parte dos primeiros nomes na lista de Deus? Ou eu ficaria lá na rabada? Eu seria cauda e eu seria cabeça. Deus disse, Isaías, vá. Você vai fazer parte da minha lista principal. E aí o profeta assume a vocação dele. Qual é a vocação dele? Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos, feche os seus olhos, para que eles não os vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração,
para que não se convertam e sejam curados. Isso é uma vocação. E vejam que a vocação dele é fazer o oposto. Por quê? Porque Deus está dizendo assim: esse povo vai me usar, vai usar o conhecimento que tem para serem mais ainda egoístas, para serem ainda mais carnais. Aí Deus diz assim: pois eu quero que você vá. E você feche o ouvido, o coração desse povo, para que o coração do povo não se torne ainda mais carnal, ainda mais. Não use o conhecimento dos valores espirituais para mais carnalidade. Isso é uma vocação. É um ministério não de sucesso. É um sacerdócio. É ir caminhar na contracorrente. E aí ele assume a vocação dele de profeta, falando contra uma nação que se rebelou contra Deus. Veja bem, quando nós temos uma experiência com Deus, são sete características de toda pessoa que tem uma experiência com Deus. Primeiro, você tem uma contemplação da glória de Deus. Segundo, você tem uma convicção de quem você é diante dessa glória. Terceiro, você confessa o que em você é tão diferente da glória de Deus. Quarto, você se converte, porque é removida a culpa e é perdoado o pecado. Quinto, você se consagra. Sexto, você ouve a comissão dele. Ide, vá, e você assume o papel sacerdotal de fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que seja impopular. Será que nós queremos religião ou nós queremos uma experiência com Deus? Porque a religião deixa a gente no pé do monte, construindo bezerros de ouro. Mas a experiência com Deus faz a gente subir o morro. E lá no alto da montanha, a gente vê a glória de Deus. E quem quer ver a glória de Deus, saiba que vai passar por esses 7 estágios, essas 7 características, que são características de todos os homens que estiveram na presença de Deus. O que você quer? Ficar na beira da montanha, como ficou o povo de Israel, construindo um bezerro de ouro e adorando a ele? Ou você quer ir com Moisés? Você quer subir com o profeta Isaías, para que a glória de Deus encha a sua vida, que você seja uma pessoa diferente? Eu quero que a glória de Deus encha a minha vida.